Nossa Senhora de Kazan, Kazanskaya, Rússia. Milagrosa aparição desse ícone dos moradores Kazan foram feitas 8 de julho de 1579, após um quarto de século após a conquista do Kanato de Kazan, durante uma campanha encabeçada pelo rei Ivan, o Terrível, 1552, quando em cativeiro foram libertadas cerca de 100.000 russos, tártaros e começou a educar à luz da fé cristã, e logo em seguida a criação do arcebispado departamento de Kazan, 1555. Foi um momento em que, através do trabalho missionário o primeiro arcebispo de Kazan Senteguri, 1563, comemorado em 5 de dezembro, e seus assistentes Arquimandrita Hermann, de 1567, comemorado em 6 de novembro, e Varsonofi, 1576, memória, 11 de abril, Kazan tornou-se gradualmente uma cidade cristã, com um monte de igrejas e vários mosteiros. No entanto, o islamismo desde obstinada resistência em Kazan e a área circundante deixou milhares de muçulmanos e pagãos. De uma falta de devotos fervorosos de Christian pronto para a confissão, o cristianismo, por vezes, abrindo caminho para o ataque de elementos estranhos e hostis. Necessário foi uma ajuda maravilhosa de cima, e foi revelado através do ícone milagroso da Mãe de Deus, foi nomeado Kazan. A narrativa do fenômeno do ícone seguido por seus milagres foram elaborados em 1594, 15 anos depois de sua aparição, o metropolita de Kazan Hermogenon, mais tarde o patriarca de Moscovo e de toda a Rússia, martirizado em 1612. Preservado o texto original da história, edição facsímile publicado em 1912 em Moscou. Em junho de 1579 Kazan sofreu um terrível incêndio, que transformou em cinzas a metade da cidade. Não muito longe do local onde o incêndio começou, a casa incendiada Archer Daniel no China. Poucos dias depois do incêndio, o arqueiro decidiu começar a construir uma nova casa no mesmo local, que está em cinzas. Então, sua filha, de 10 anos matrona, Nossa Senhora apareceu em sonho e ordenou a dizer o arcebispo de Kazan e os magistrados da cidade, que teve neste lugar escondido na terra de seu ícone ainda estava enterrado sob o domínio dos muçulmanos confessores segredo da ortodoxia. Matriona indicou onde encontrá-lo. A menina abriu a visão de sua mãe, que inicialmente não prestara devida atenção à moça sonho profético. Após a terceira visão e um lembrete matrona ficou chorando e implorou a mãe a cumprir o mandamento da Santíssima Virgem. Nessa época, sua mãe ouviu a filha, no entanto o arcebispo Jeremias e os funcionários municipais não acreditar nelas. Então, a mãe matrona tomou a pá e começou a cavar nesse ponto. Quando entrou pela matrona, o tesouro desejado é adquirido, ele foi logo no local onde estava antes do fogão. Isso ocorreu 8 de julho de 1579, dia da festa de Sente Grande Mártir Procópio. Recuperou o ícone foi uma lista, com algumas diferenças, com o ícone milagroso de Nossa Senhora Blaquerna escrito pelo santo evangelista Lucas. Tão logo a notícia da descoberta milagrosa do ícone espalhados pela cidade, veio a ela em uma variedade de moradores de Kazan. Arcebispo Jeremias e magistrados em lágrimas implorou perdão da Rainha do Céu, em sua falta de fé. O arcebispo mandou chamar todos os sobreviventes do Templo de Fogo e fez uma procissão até o ícone recém-criada para o mais próximo da igreja de São Nicolau, que foi servido antes do ícone da primeira oração. Em seguida, o ícone solenemente transferido para a Catedral da Anunciação e no caminho até aqui em sua primeira cura milagrosa, o homem cego recebeu a visão. Joseph, 3 anos viu nada. A Catedral da Anunciação foi curada a outro cego, Aniquita. Com o ícone milagroso na direção do arcebispo Jeremias tinha feito uma lista e enviar o mesmo em 1579, juntamente com a descrição dos acontecimentos e milagres em Moscou. Czar Ivan, o Terrível, ordenou no local encontrando refúgio para construir um templo e encontrou um convento, em honra de Nossa Senhora da Udgitri, para freiras 40 anos, em que recentemente apareceu e fez um ícone. Durante o tempo das perturbações, quando a terra russa dilacerado pela guerra civil, os poloneses capturados Moscou e queria sentar no trono do estranho e gentios.
Com a insistência da Igreja Ortodoxa na pessoa de Hermógenes de Moscovo, o povo russo passou a defender a santa fé da Casa Pátria, da Santíssima Virgem. Paraty, o voivoda campeão, patrocinavam as tropas russas, e sua intercessão da Rússia foi salvo. Milícia Kazan trouxe com ele uma lista do ícone milagroso da Kazan e entregou ao príncipe Dmitri Mikhailovich Pocharsky. Milícia, superaram enormes dificuldades e grande anfitrião Otivemu, realmente queria ajudar os poloneses sitiados em Moscou, ainda tinham que invadir a cidade da China e do Kremlin. O exército ortodoxo russo durante 3 dias em que jejuou e orou para a Virgem Santíssima de Misericórdia diante do ícone de Kazan dela, e Senhora da Imaculada atender suas orações. Estes dias, o Kremlin estava morrendo de fome e definhando no cativeiro arcebispo Arseny. Na noite de 22 de outubro ele foi o Sérgio S. de Radones, e disse: Arseny, nossas orações são ouvidas, Tribunal Dame Predstateuством de Deus e da Pátria oferecerá por misericórdia, Moscou Zaltro estará nas mãos dos sitiantes, e da Rússia é salva. A boa notícia conseguiu tropas russas, e apelando para a Rainha do Céu, invadiram a cidade da China e 2 dias depois, entrou no Kremlin. Em honra deste evento, o rei Michael Feodorovich estabeleceu a celebração de um ícone de Kazan, uma procissão religiosa 2 vezes por ano, 8 de julho e 22 de outubro. Nossa Senhora de Kazan, o príncipe Dmitri Pocharsky colocar em sua paróquia em honra da apresentação da Virgem Maria Igreja, que é na Lubianka. Cerca de 1636 o ícone foi transferido para o príncipe construído em gratidão ao Senhor e sua Santíssima Mãe, para a salvação de Moscou e da Rússia. Catedral Kazan. Lista do ícone milagroso foi colocado na capela sobre o túmulo de um organizador de milícias Kozma Minin em Nizhny Novgorod. Santo Transfiguração Catedral. Em 1709, na véspera da vitória em Poltava, o imperador Pedro Eu Peço a voivode campeão diante do ícone de Kazan da sua envolvente do exército russo. Em 1701 a lista estimado do ícone de Kazan foi levantado em São Petersburgo. No dia da consagração da Catedral de Kazan, 15 de setembro de 1811, o ícone milagroso foi solenemente mudou para cá. Em 1812, antes de deixar o exército, na Catedral Kazan, o príncipe Mikhail Kutuzov estava de joelhos diante do ícone de Kazan da Mãe de Deus, estava ouvindo ladainhas, esse intercessor duro e padroeira da terra russa, e chorando pediu à Virgem Puríssima Maria para salvar a Rússia. No final do culto de oração, o arcipreste da catedral trouxe Marechal Senhora de Kazan, com o medalhão, que o príncipe colocou em seu peito. No dia da celebração do ícone de Kazan, em 22 de outubro de 1812, as tropas russas, sob o comando de generais e Miloradovich Platov, dividir retaguarda do Marechal Davoust, que foi a primeira derrota, foi considerado como o até então invencível exército francês. Menos de 6 meses, e aqui, na Catedral Kazan, 25 de dezembro de 1812, serviu como um agradecimento rogação para a libertação da Rússia da invasão dos gauleses, e com eles línguas Dvanadesiati. Aqui, o ícone de Kazan da Mãe de Deus, após a guerra, reuniram-se para doar o povo russo, em gratidão pela libertação de seus inimigos. Os cossacos do Don trouxe um presente repulsa dinheiro roubado do inimigo, a partir do qual foi lançado pelo iconostasis da catedral, e o exército de toda a Rússia caiu diante da imagem milagrosa de Nossa Senhora vitoriosa. Seus troféus, e nas cidades-chave, capturados de bandeiras do inimigo, águias, cetro imperial e outros sinais da glória militar. Catedral, em homenagem ao ícone de Kazan, se tornou um templo-monumento da vitória do povo russo na Segunda Guerra Mundial em 1812. O ícone, que foi encontrada uma matrona menina, famoso por milagres. Graça de Deus e da Virgem Maria ao povo da Rússia, e tornou-se santuário de um povo, um sinal da participação especial da Senhora da Santíssima Virgem no destino da Rússia. Não é por acaso imagem Kazan é uma lista de Blaquernay antiga. Ícone de Tripotevodsteunitz, escrita pelo evangelista Lucas Santos, que se Imaculada Virgem Mãe de Deus abençoou com as palavras: Grace Roschegozia de mim e minha misericórdia para com estes ícones. Let it be. Ícone de Kazan é diferente da antiga imagem. O digitri apenas inclinar a cabeça da Virgem ao menino Jesus.
Inúmeras graças à Virgem Mãe de Deus a rezar diante do ícone de Kazan. Ela, um dos mais populares na Rússia. Imagens da Virgem Maria, padroeira do povo ortodoxo russo. Particularmente venerado, o ícone de Kazan Milagrosa reside na Sé Patriarcal de Moscovo da Epifania. Há várias listas de ícone de Kazan Milagrosa, maravilhas famosos da misericórdia de Deus sobre toda a Rússia, em Vyazhniki, região de Vladimir, e Nizhny Lomov, Penza região, em Tobolsk e Suzdal, Vitebsk e Kargopol, Arzamas, Voloda, e muitos outros lugares. Antes de Nossa Senhora de Kazan, Santo Patriarca de Moscovo e de toda a Rússia, Serguei, de 1943 a 1944, para rezar durante a Grande Guerra Patriótica, pregava sermões, a fé na vitória sobre o fascismo alemão. Para os cristãos ortodoxos russos, neste ícone ainda incorpora a ideia da oração de intercessão e da intercessão da Virgem Maria para a nossa pátria. Carta do Papa João Paulo II ao Patriarca de Moscovo e de todas as Rússias. Aleixo II. A Sua Santidade Aleixo II, Patriarca de Moscovo e de todas as Rússias. Após longo período de provas e sofrimentos que, no século passado, se abateram sobre a Igreja Ortodoxa e sobre o povo russo, o Senhor da História, que tudo dispõe segundo a sua vontade, concedeu-nos viver hoje na alegria e na esperança comum, por ocasião do regresso do ícone da Mãe de Deus de Kazan à sua pátria. Na alegria e nos sentimentos de comunhão que me animam e que animaram os meus predecessores, sempre atentos ao povo russo, sinto-me feliz que Sua Santidade receba neste dia a delegação por mim enviada. Guiada pelo cardeal Walter Kasper e por Edgar Theodor M.C. Carrick, ela tem a tarefa de entregar nas suas mãos este ícone sagrado, tão estreitamente ligado à fé e à história dos cristãos na Rússia. Por um desígnio insondável da divina providência, nos longos anos da peregrinação, a Mãe de Deus, no seu ícone sagrado conhecido como Kazanskaya, reuniu à sua volta tanto os fiéis ortodoxos como os seus irmãos católicos de outras partes do mundo, que rezaram ardentemente pela Igreja e pelo povo que ela protegia há séculos. Mais recentemente, a divina providência permitiu que o povo e a Igreja na Rússia reencontrassem a liberdade e que o muro que separava a Europa do leste da Europa do oeste caísse. Apesar da divisão que, infelizmente, ainda persiste entre os cristãos, este ícone sagrado mostra-se como um dos símbolos da unidade dos discípulos do Filho unigênito de Deus, aquele para o qual ela guia todos nós. O bispo de Roma rezou diante deste ícone sagrado, implorando que chegue o dia no qual poderemos proclamar ao mundo, com uma só voz e na comunhão visível, a salvação do nosso único Salvador e a sua vitória sobre todas as forças malvadas e ímpias que danificam a nossa fé e o nosso testemunho de unidade. Uno-me hoje na oração à vossa santidade, caríssimo irmão, ao episcopado da Igreja Ortodoxa Russa, aos sacerdotes, aos monges e monjas de clausura, e ao povo de Deus na terra russa. Todos os filhos e filhas da Igreja Católica se unem a esta oração, com a sua profunda devoção e veneração pela Santa Mãe de Deus. Que esta venerável imagem guie todos nós no nosso caminho evangélico no seguimento de Cristo, e proteja o povo ao qual ele regressa e toda a humanidade. Que a Santa Mãe de Deus dirija o seu olhar materno para os homens e mulheres do nosso tempo, ampare os crentes, para que não se afastem do caminho que Deus traçou para eles, na proclamação de Cristo, caminho, verdade e vida, e o testemunho corajoso da sua fé na sociedade e no conjunto das nações. Neste dia, rezamos com confiança a Santíssima Virgem, pois sabemos que ela implora para nós e para todas as nações o dom da paz. Com estes sentimentos de caridade, na alegria ligada ao acontecimento que celebramos hoje, e com o olhar dirigido para a Santa Mãe de Deus, troco com vossa santidade um abraço fraterno em nosso Senhor.